Quando Abraão foi no Egito, vocês conhecem a história, ele foi no Egito, Faraó queria receber a mulher, mas aí Deus apareceu. A Bíblia diz que Faraó liberou Abraão e deu muitas riquezas a Abraão. Quando Abraão saiu do Egito, a Bíblia diz em Gênesis 3 que Abraão e Ló eram muito ricos, riquíssimos. E a riqueza deles era tão grande, que começaram a chocar um ao outro. Abraão, os trabalhadores de Abraão começaram a discutir com os trabalhadores de Ló e vice-versa. E Abraão disse a seu sobrinho: olha, nós somos família, não é bom que nós lutemos. Não é bom que nós tenhamos problemas. Vamos fazer o seguinte: se você, Ló, escolher ir à esquerda, eu vou à direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. A Bíblia diz assim, povo amado de Deus. A Bíblia diz que Ló olhou para Sodoma e Gomorra, que hoje é o país Jordão. Ouve o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele olhou para Sodoma e Gomorra e viu as águas e as verduras de Sodoma e Gomorra. Inclusive, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra parecia o paraíso. Sodoma e Gomorra era tão bonito que as pessoas diziam: esse é o paraíso de Deus. Mas no lado esquerdo estavam os vales de Maré. Os vales de Maré é uma área cheia de montanhas, cheia de pedra. Para capinar é luta, para agricultura é luta. Mas no lado de Sodoma e Gomorra era tudo bonito. Tinha o Vale de Jordão, relvas por todo canto, frutas. Era um sítio com facilidade para agricultura e para criar animais. E a Bíblia diz que Ló disse ao tio: eu vou para o Jordão. E quando Ló tomou a decisão para ir para o Jordão, na Bíblia diz que Deus reprovou Sodoma e Gomorra porque não andavam nos costumes de Deus. Oh, povo amado de Deus, Ló, quando olhou para o Jordão, viu o rio, viu a informação do rio, viu a relva, a informação da relva, viu a árvore, disse: esse lugar parece o paraíso de Deus. O seu discernimento humano disse assim: Ló, escolhe esse sítio. Esse é o sítio perfeito. Ló, vai para a Jordânia, vai para Sodoma e Gomorra, porque lá é mais fácil dar continuidade à tua riqueza. Vai para o Jordão, porque lá é mais fácil criar gado. Você é jovem, o teu tio já trabalhou, já tem um dinheiro, mas você é jovem, precisa trabalhar mais. E Ló, em vez de aprofundar a sua decisão, levar aquela informação ao discernimento espiritual, Ló ficou apenas no discernimento humano e disse: tio, eu vou para o Jordão. Ló estava aí para um sítio onde Deus tinha rejeitado. Ló estava aí para um sítio onde Deus tirou a sua mão. Oh, amada igreja. E Abraão disse: vai para aí, e não tem problema, vai. E ele foi. Usando simplesmente o discernimento humano. Deixa eu vos contar uma história. Por que essa mensagem tocou-me muito? Porque eu cometi um erro igual de Ló. Nós, homens, temos que saber, temos que assumir os seus erros. E eu posso ter o meu lado teimoso, não é? Porque até sou filho da Bispa Amélia e filho de peixe é peixe, não é? Eu posso ser um bocadinho teimoso, mas na minha teimosia eu sei assumir os meus erros. Eu sei assumir os meus erros. Porque eu aprendi o crescimento do homem vem nos seus erros. E eu sei assumir os meus erros. E eu não tenho vergonha de assumir os meus erros perante a igreja, porque vocês também têm os vossos erros. Nós, alguns meses atrás, tínhamos que fazer compra de algo. Nós tínhamos que fazer compra de algo. A bispa também tinha que fazer compra da mesma coisa. E a bispa ligou para a minha mulher e disse: filha, diz no Briner, para não comprarem esse, comprarem aquele. E eu disse, e a minha esposa veio ter comigo e disse: amor, a mãe disse que seria melhor nós comprarmos isso e naquilo. E eu disse à minha esposa: não, deixa disso. Vamos comprar essa aqui, porque esse também é boa qualidade. Além de ser boa qualidade, é mais barato.
Aí é, sim, sim, sim. Não, mas a mãe disse, deixa só, deixa a mãe. Não liga, mas você sabe como é que a mamãe é? Vamos comprar este aqui, porque este, olha o meu discernimento a me mostrar que é boa qualidade, mas também, e é mais barato. Esse que a mamãe está nos aconselhar é muito caro. Sem se esquecer do velho ditado que o barato sai caro. E nós agimos naquele meu discernimento, nós agimos no meu discernimento carnal. Alguns, depois de 3 meses, se não me engano, 3 ou 4 meses, deu errado. Deu errado de forma que eu tive que gastar mais dinheiro ainda. Mais dinheiro do que o preço original que eu estava a fugir. E eu fiquei pasmado, fiquei furioso, fiquei chateado comigo mesmo. Eu lembro que naquele dia nem jantei no almoço, eu fiquei sem apetite. E eu estava na sala, eu fui na minha esposa e disse, amor, como pode um homem como eu, com o crescimento espiritual que eu tenho, com a capacidade espiritual que eu tenho, como pode? Deus não me revelou que isso iria acontecer. Minha mulher calada só ficou assim a olhar para mim. E eu fiquei na sala o tempo todo. Minha mulher veio e disse, amor, estou já dormindo. Disse, mulher, vai dormir. Eu tenho que falar com Deus. Por que Deus não me avisou? A minha mulher foi dormir. Eu desliguei a televisão, apaguei a luz, fiquei no escuro na minha sala e comecei a falar com Deus. Senhor, como é que você permite o teu servo cometer esse tipo de erro? Você me deu esse dom. Você me deu aquele dom. Como é que agora eu errei? Senhor, fala. E eu estava zangado. Por quê? Porque eu parecia que foi Deus que falhou comigo e eu não falhei com Deus. E eu a falar com Deus, Deus apareceu-me a mim, povo amado, e disse assim, você errou porque você escolheu Sodoma e Gomorra. Eu disse, o quê, Senhor? Sodoma e Gomorra? Eu? Pai do céu, não sou prefeito, mas já me livrei desse pecado. Como é que eu escolhi Sodoma e Gomorra, Senhor? Você escolheu Sodoma e Gomorra. Abra a Bíblia e lê a história de Sodoma e Gomorra. E eu li a Bíblia, amada igreja, e fui lendo a história de Sodoma e Gomorra, e eu percebi que o meu Sodoma e Gomorra, por que Deus disse, você escolheu Sodoma e Gomorra? O que Deus estava a dizer, amadas mulheres, que eu fiz uma escolha na base humana, da interpretação humana. Toda escolha que você fez com a interpretação humana levou-te ao Sodoma e Gomorra. Hoje o teu casamento está Sodoma e Gomorra. O emprego onde tu estás está Sodoma e Gomorra. O negócio que tu estás está Sodoma e Gomorra. Os teus filhos estão em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque em vez de você ser uma mulher segundo o coração de Deus, você foi uma mulher que escolheu Sodoma e Gomorra. Você olhou para aquele sítio, olhou para aquela coisa, olhou para aquela informação e o teu discernimento carnal disse, é bom. Em vez de você consultar a Deus, você fez o quê? Escolheu Sodoma e Gomorra. Você olhou para os vales de Manré e disse, não, aí tem muita pedra, aí tem muita montanha, eu já sou mais velho, meus ossos já não são iguais, vou escolher um sítio mais calmo. E Deus disse, Brina, você escolheu Sodoma e Gomorra? Meu Deus do céu. Eu até fui acordar a minha esposa. Disse, amor, acorda. Filho, o quê? Amor, eu escolhi Sodoma e Gomorra. Disse, como assim escolher Sodoma e Gomorra? Amor, Sodoma e Gomorra é todas as vezes que você escolhe na tua base humana, no teu discernimento humano. Está a ver a história de Abraão? Sim, ela toda ensonada, dizer sim, amor, está a ver a história de Abraão. Ló escolheu Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra lhe parecia bem, amor. Aqui na Bíblia está a dizer que Sodoma e Gomorra parecia um paraíso. Sodoma e Gomorra, na parte superficial, na parte de frente, não parece nada errado. Mas, amor, se você continuar a ler, a Bíblia diz que Ló escolheu uma coisa que Deus tinha condenado. Eu fiquei pasmado quando li isso, que antes de Ló escolher Sodoma e Gomorra, Deus já tinha julgado Sodoma e Gomorra, amada igreja. E Ló foi para Sodoma e Gomorra. Oh, povo amado de Deus. E sabes a coisa que Ló fez? Quando Ló foi para Sodoma e Gomorra, amadas mulheres de Deus, a Bíblia nos diz que ele primeiro foi, não entrou logo em Sodoma e Gomorra, foi, ficou nos vales de Jordão.
no rio. Talvez ele olhou e disse, epa, isso aqui também, estou a ver aqui homens a namorar com homens, muita festa. Epa, o sítio é bom, mas eu estou a ver que parece que tem mesmo pecado. Mas não vamos entrar na cidade, vamos ficar aqui próximo. A Bíblia diz que ele montou uma tenda no Vale do Jordão. Consoante o tempo, a tenda saiu no Vale do Jordão e fez o quê? E entrou dentro da cidade, lá de Sodoma. Porque eram duas cidades gêmeas. Oh, povo amado, mulher maravilhosa de Deus. Você, amada esposa, amada mulher forte, você, desculpa que eu use esse termo, você não é burra. Você tem olhado para a tua vida e estás a dizer, eu estou a cometer muitos erros. Será que eu sou assim tão burra? Talvez o teu marido te desvalorizou. Chegou e disse, você é uma mulher burra, pá. Você não consegue gerir a casa. Você não consegue tomar decisões certas. Ouve bem, mulher de Deus, você não é burra. O teu problema é que tu estás a levar discernimento humano para uma guerra espiritual, amada mulher. O que você tem que fazer é desligar o teu discernimento humano e clamar para que Deus dê a si um discernimento espiritual. Clamar para que Deus dê a si o discernimento de espírito, o espírito de discernimento, o nível onde você está, a batalha que você está a enfrentar, o que você tem que ultrapassar. Força humana não consegue. Força humana não carrega. Você precisa de discernimento espiritual do Espírito Santo de Deus. Você precisa que o Espírito Santo te apareça. Aonde você está vendo o paraíso, o Espírito Santo abre e mostra o escondido, amada igreja. Amadas mulheres de Deus, deixam de agir nas vossas emoções, deixam de agir nos vossos diplomas, deixam de agir nos vossos achos, deixam de agir no conselho das vossas mães, das vossas tias e começam a agir no conselho de discernimento do Espírito Santo de Deus. O marido fez assado, fez cozido, fez isso. Antes de você agir na tua emoção, olha a tua esquerda e a tua direita e diz o que é que Jesus faria nessa situação. O que é que a palavra de Deus diz sobre essa situação? Como eu devo me posicionar nessa situação? Oh, vão te chamar de burro. Você é burro. Está indo nos montes de Maré em vez de ir em Sodoma. Eles estão a falar isso porque não sabem que Sodoma já foi condenado por Deus. Que Sodoma já recebeu a sua condenação de ser queimada, amada igreja. E é importante você desligar a tua carne, desligar o teu acho, desligar o teu ego, o teu orgulho e se dizer, Senhor, eu entrego meus filhos a ti, eu entrego meu marido a ti, eu entrego a minha casa a ti, Pai. Dê-me discernimento espiritual, mostra-me, me ensina como eu agir, não na carne, mas agir no espírito. Amada igreja. Oh, povo amado de Deus, presta atenção. Ló foi para Sodoma e Gomorra. Abraão foi para os vales de Manré. Quando? Isso é um tópico que muito bom. Em Gênesis 13, 14, 13 ou 13, 14, tem uma parte que diz assim. A bispa entende muito bem disso. A mamãe tá me ouvindo, mamãe? A nossa bispa entende muito bem disso. E a Bíblia diz assim: quando Ló saiu, Deus falou a Abraão. Sim, mamãe. Sim, não, mamãe. Nós tivemos essa conversa alguns dias atrás e eu só queria fazer lembrar a mamãe, porque em Gênesis 13, 14, diz assim, mamãe, quando Ló saiu de Abraão, quando Ló se separou de Abraão, Deus apareceu a Abraão e falou que eu vou te dar essas terras até por trás da montanha. E eu li aquilo, mamãe, e eu disse assim, uau, Deus só falou com Abraão depois de Ló ter saído. E eu me lembrei que no princípio, quando Deus disse a Abraão, sai da casa do teu pai, Deus não disse a Abraão, sai da casa
e leva o teu sobrinho, e leva os teus familiares. Mas tenho certeza absoluta que quando Abraão saiu, Abraão olhou para o sobrinho e disse, vou levar o meu sobrinho. O discernimento humano de Abraão disse assim, não, eu mesmo não tenho filho, já estou mais velho, só estou eu aqui e a minha esposa e os empregados, mas empregado não é família. Deixa eu levar o meu sobrinho. Deixa eu levar o meu sobrinho, porque no meu discernimento humano, levar o meu sobrinho é coisa boa, vai me ajudar, porque eu não tenho filho. E aonde está o discernimento espiritual? Para perguntar a Deus se é boa ideia levar ou não levar o sobrinho. Você provavelmente na tua casa tem alguém e você está sentindo que aquela pessoa está mais. Mas você não consegue agir porque eu tenho discernimento carnal. Não, minha família, é meu sangue, é meu sobrinho. Você está sonhando mal com a pessoa. Você está numa casa que estás a sonhar mal. Estás num emprego, estás a sonhar mal. Estás num negócio, amada mulher, estás com uma amizade que você está a sonhar mal. O discernimento espiritual está a gritar para si que aquilo não é uma presença boa. Saia daí. Mas o teu discernimento carnal está a falar mais alto. Como falou com Abraão, leva o teu sobrinho. Vai ser bom levar o teu sobrinho. E Abraão levou. E Abraão ficou um tempo sem ouvir a Deus. Quando Ló sai da presença de Abraão, Deus aparece a Abraão e diz, agora eu posso conversar contigo. Porque o teu discernimento carnal não está a falar mais alto que o teu discernimento espiritual. Agora eu posso falar contigo. Abraão, estás a ver essa montanha assim? Por trás da montanha tem terra, tem coisas boas. E eu vou te dar aquilo que eu prometi a ti. E depois disso, Ló foi para Sodoma e Gomorra. Amada igreja, a história de Ló em Sodoma e Gomorra vê o perigo de você usar o teu discernimento carnal e não o teu discernimento espiritual. Depois de Ló ir em Sodoma e Gomorra, nós conhecemos a história, né? Onde depois Deus enviou anjos para irem buscar Ló porque ia cair fogo. Mas você sabia, amada igreja, que antes dessa parte de cair fogo, vocês sabiam que Sodoma e Gomorra foi atacado por 5 reis? Eles atacaram a cidade de Sodoma e Gomorra, levaram todo mundo, levaram Ló, levaram as esposas de Ló e levaram toda a riqueza que Ló tinha. Neste ataque, fugiu um moço. Esse moço que fugiu foi ter com Abraão e disse, olha Abraão, a ver, Sodoma e Gomorra foi atacado. Eu vi a levar o teu sobrinho, levaram o teu sobrinho, a mulher dele, levaram as tuas sobrinhas e levaram também a riqueza, tudo que ele tem. Abraão teve que pegar nos seus empregados, 320 ou 312, qualquer coisa assim, teve que pegar nos seus empregados e ir resgatar Ló. Mas mesmo assim, depois de resgatar Ló, Ló voltou em Sodoma e Gomorra. Foi aí que caiu o fogo. Mas antes do fogo, Deus estava a dar sinal. Imagina, povo amado de Deus, você vive numa cidade onde entram naquela cidade, levam, quase que violavam tua mulher e tuas filhas. Você volta e habita lá. Esse é o perigo de você viver no discernimento carnal e não no teu discernimento espiritual. Posso ouvir um amém, amada igreja? Amém. Glória seja a Deus. Eu vou já terminar. Eu vou já terminar, preste atenção nisso, eu vou já terminar. Agora preste atenção, se você estudar mais profundo e examinar, desde o momento que Ló decidiu ir em Sodoma e Gomorra, e desde o momento que Deus deixou cair o fogo, passou-se entre 20 a 24 anos. Oh, povo amado de Deus, que atraso é esse? É um atraso. Imagina você 24 anos, 20 a 24 anos num casamento errado.
no casamento que é Sodoma e Gomorra, 20 anos no emprego que é Sodoma e Gomorra, 20 anos numa relação que é Sodoma e Gomorra, 20 anos a fazer um negócio ou com um sócio que é Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque você recusou-se a buscar os dons, o discernimento espiritual. Ló ficou trancado naquele sítio 24 anos. Construiu casa, construiu negócio, fez amizade, investiu naquela cidade. Para quê? Para depois de 24 anos perder tudo, inclusive a sua mulher que virou estátua de fogo. E veio mais maldições por trás de Ló por causa de uma decisão sem discernimento, amada igreja. Sem discernimento. Você precisa ter o discernimento espiritual para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Porque quando você tiver a enfrentar o problema na tua vida, a tua sabedoria humana não vai salvar você. Quando você tiver a enfrentar o problema na tua vida, o que você aprendeu com a tua mãe, com teu pai, com os teus tios, tuas tias, o que você aprendeu na escola, o que você aprendeu em documentários, revistas, não é o suficiente para lhe dar a vitória. Eu lembro-me um dia, não sei se a liderança lembra-se disso, a nossa bispa contou uma história que ela recebeu uma senhora para aconselhamento. E essa senhora disse que queria separar-se porque o marido traía muito. O marido estava constantemente a trair, ela estava cansada e queria se separar. E a bispa diz que no processo do aconselhamento, a mãe disse que o Espírito Santo disse à bispa, a culpa é dela. E a mãe ficou, a culpa é da mulher, como se o marido é que está a trair, como é que a culpa é dela? Eu nem posso falar isso na senhora, senão a senhora vai achar que eu sou maluca. O Espírito dizia, Amélia, a culpa é dela. A culpa está com ela. A culpa está com ela. E a mãe fechou os olhos e começou a orar para poder entender o que o Espírito estava a dizer. E o Espírito revelou, disse, ela carrega uma maldição de separatismo. Ela carrega um espírito de separatismo. Esse espírito de separatismo é que está a levar o marido dela ao adultério. A única forma que isso pode parar é ela destruir esse espírito. E a mãe, debaixo da sabedoria de Deus, aconselhou ela, disse, olha, não separa do teu marido. Na tua família, ninguém casa. As tuas primas, tuas avós, todos se separaram. É verdade, bispa. A minha mãe separou, todas as minhas tias estão separadas, minhas primas, minhas irmãs estão a se separar. E disse, não se separa, porque o espírito de separação que está na tua família é que está a levar o teu marido ao adultério. Para quê? Para também roubar a separação de ti. O povo amado de Deus, amadas mulheres, não há estudo, não há livro, não há nada que dê esse discernimento a não ser o Espírito Santo de Deus. A senhora, nos olhos do homem, nos olhos de nós todos, podia dizer, estou a tomar a decisão certa, porque ele cometeu adultério. Inclusive, a Bíblia diz que a separação perante os olhos de Deus é só aceitável se o parceiro comete adultério. Então, ela está a fazer a coisa certa. Mas quando você tem discernimento espiritual, você vê o além. Você vê coisas que sabedoria humana não vê. Você vê e percebe coisas que ninguém mais consegue mostrar a você. Oh, povo amado de Deus, eu venho nesta manhã, nesta noite. Oh, nós vamos sair de Sodoma e Gomorra em nome de Jesus. Eu tenho a certeza que cada um de nós agimos na nossa carne, agimos no discernimento humano e caímos em Sodoma e Gomorra. Estamos em Sodoma e Gomorra. Estamos a clamar e adorar a Deus em Sodoma e Gomorra. E hoje nós perguntamos, quem vai nos tirar daqui? Oh, amada igreja, povo, amadas mulheres. Sodoma e Gomorra, no princípio ele parecia um bom homem. Bispo. Era um bom homem, mas mudou. Ló só deu conta que Sodoma e Gomorra era errado depois de 20 anos. Mas a pergunta agora é, quem vai me tirar de Sodoma e Gomorra, meu Deus?
O que eu preciso fazer para sair de Sodoma e Gomorra? Eu reconheço o meu erro. Senhor, me tira daqui. Ou você, aonde está, minha amada mulher? A primeira coisa que nós vamos fazer para sair de Sodoma e Gomorra, a primeira coisa é pedir perdão a Deus. Precisamos pedir perdão a Deus. Por quê? Porque foi a nossa desobediência que nos levou a Sodoma e Gomorra. Porque foi a nossa inclinação para as coisas carnais que nos levou a Sodoma e Gomorra. Hoje você diz assim, eu não sou casado, ou casei com a pessoa errada. Estou com uma enfermidade por causa de Sodoma e Gomorra. Meu casamento está em Sodoma e Gomorra. Meus filhos estão em Sodoma e Gomorra. A minha casa, minhas finanças, a minha vida. Primeira coisa, amada mulher. Mulher segundo o coração de Deus. Primeira coisa para sairmos de Sodoma e Gomorra, para sermos livres de Sodoma e Gomorra,